Olá, graça e paz, irmãos amados, irmãos queridos, que Deus continue abençoando a todos, rica e poderosamente, pastor Elias Santos, com mais uma ministração de fé e esperança. Como é que vai vocês? Vocês estão bem? Tem que definir, né? O estar bem, estar bem. Estar bem. Estar bem não significa você estar com a conta recheada, né? Tá com dinheiro. Pastor, o senhor é contra dinheiro? Não, meu amado irmão. O dinheiro é para a gente ter ele, não ele nos ter, né? Nós não podemos ser escravos do dinheiro, porque uma vez que uma pessoa se torna escravo do dinheiro, ele não vai ter mais vida, né? Nós somos livres, libertos. Jesus nos libertou lá na cruz, né? Porque se dinheiro trouxesse felicidade, muitas pessoas não se suicidavam, muitas pessoas não tinham seu casamento destruído. O dinheiro até ajuda, o dinheiro ajuda. O dinheiro ajuda a saúde, você procura os melhores médicos, né? O dinheiro ajuda, você vai se hospedar, você procura o melhor hotel para se hospedar. O dinheiro ajuda, mas ele não pode entrar na área onde pertence a Deus, né? Então a gente temos que ter o dinheiro, mas o dinheiro não pode nos ter, porque nós fomos comprados. O homem e a mulher que tem um projeto dado por Deus, um projeto santo, o dinheiro, pega o dinheiro e coloca o dinheiro no projeto que Deus mandou, na missão que Deus lhe deu, né? Porque é importante um homem e uma mulher sem projeto, sem foco, pode ganhar dinheiro, mas o dinheiro vai servir para a sua destruição. Quantas pessoas que bebiam começaram a ganhar dinheiro, passaram a beber mais. Quantas pessoas que se prostituíam começaram a ganhar dinheiro e começaram a se prostituir mais. Então, se o ser humano não tiver essa consciência, né, ele pode ter muito dinheiro, mas ele vai ter muita dor de cabeça, né, porque aqui muito é dado, muito é cobrado. Quando o homem e a mulher têm um projeto, e o projeto é um projeto de Deus, um projeto santo, quanto mais ele ganha, mais ele investe naquele projeto, porque essa pessoa não é só vem, não. Não pode só acumular. Tem que investir. E o maior investimento é em pessoas. Porque se uma pessoa te fere, se uma pessoa te trai, Deus vai usar pessoas também para te curar, para te sarar. Deus vai usar quem? Foi a pessoa que te machucou? Deus vai usar pessoas também para te curar. Deus sempre vai usar o homem. Quando a gente fala homem e mulher, a gente tem que explicar porque no século XXI tem pessoas aí que não entendem. Aí diz, esse pastor é muito machista, só fala em homem. Parece que ele só gosta de homem. Não, irmão. Não. Quando fala homem, é homem e mulher. O senhor só puxa a sardinha para o seu lado, se o senhor só fala em homem, não. Quando a Bíblia fala homem, se refere a homem e mulher, né? Então, dinheiro é para você investir. Não é mas tem pessoas que investem no mal. Tem os investidores das trevas. Tem aquele que investe no aborto. Tem aquele que investe nas drogas. Tem aquele que investe na prostituição. São investidores do mal. São dinheiro maldito. Dinheiro maldito. Tem dinheiro maldito, irmão? Tem. Porque não é em si que aquele dinheiro é, mas da forma que foi
A forma que foi ganhado aquele dinheiro, a forma que aquele dinheiro chegou até aquela pessoa. A forma que aquele dinheiro chegou nas mãos daquela pessoa, na conta daquela pessoa. Nas mãos não, né? Que ninguém hoje anda com dinheiro. Pessoa, você procura uma pessoa e não tem um real na carteira, não tem. Tá tudo no banco, tudo é Pix, tudo é. Então a forma que aquele dinheiro chegou na mão daquela pessoa foi de forma errada. Dinheiro de sangue, né? Dinheiro de sangue é o quê? O dinheiro não está... Se você pudesse olhar no mundo espiritual, aquele dinheiro tá manchado de sangue. Mas ele, literalmente você olha, o dinheiro não tem sangue, mas foi adquirido com destruição, com morte, choro, pessoas que vão chorar o resto da vida, uma mãe que vai chorar, uma mãe que chora o resto da vida porque seu filho entrou nas drogas. Estava assistindo uma reportagem, assistindo não, né? Eu estava fazendo umas pesquisas e chegou mandaram aquele vídeo para mim, o pai chorando, o pai dizendo, eu disse para meu filho, eu falei para meu filho que se afastasse dessa vida, olha aí, eu já estava prevendo que ia acontecer isso. Quer dizer, aquilo ali foi o quê? Aquela mãe, aquele pai, enquanto ele estiver aqui na terra, ele vai chorar, ele vai sentir falta daquele filho. Por quê? Porque se envolveu nas drogas e quantos milhões e milhões de jovens que todo dia são executados aí, são mortos no mundo da vida louca, e os pais vão chorar o resto da vida. Então aquele que está por trás daquilo ali, aquele que é o chefe daquele tráfico ali, todo o dinheiro que chega lá é através dessas pessoas, dessas vítimas. Então é um dinheiro maldito. Então o dinheiro não é para nos ter, é para a gente ter ele. A gente não ser escravo do dinheiro. Por que o senhor está falando isso, pastor? Estou falando isso porque é a realidade do dia a dia, né? Cada esquina que você vai, uma mãe tá chorando, tá lamentando. Ah, porque eu já perdi um filho, e o outro meu filho, e eu choro todo dia. E sexta-feira, sábado e domingo, eu não consigo dormir, porque é o dia que meu filho sai na sexta, e muitas vezes só chega na segunda. Muitas vezes nem chega, ela vai atrás buscar, quando pensar que não, tá preso, tá... E ela vai buscar, ela já sabe os pontos que ele fica e vai. E é um sofrimento, é terrível, irmão, é terrível. Terrível, né? Então por isso que eu estou falando isso, que eu estou falando de família, né? Os pontos que destroem a família. E um desses é os vícios, né? Os vícios, né? Então, chega um momento que a mãe vende um móvel dentro de casa, vende uma coisa para pagar aquela dívida, chega um momento que não tem mais nada. Né? Chega um momento que não tem mais nada para vender. Né? Então, é terrível. Para não ficar só com as minhas palavras, Tiago aqui, o apóstolo Tiago, a epístola de Tiago aqui, Tiago capítulo, a epístola do apóstolo Tiago, capítulo de número 5, e o versículo 15 em diante diz assim, olha, Tiago capítulo 5, e até o título já diz, condenação dos ricos opressores. Condenação dos ricos opressores. Mas o rico, é pecado ser rico? É pecado ter riqueza? Não, é bênção de Deus. Agora, como diz o título, rico opressores, que oprime as pessoas, que escraviza, pleno século XXI, ainda existe escravidão. Pleno século XXI ainda existe escravidão. Pessoas escravas do álcool, das drogas em geral, pessoas escravas da pornografia, da prostituição, pessoas escravas do ocultismo, da feitiçaria, pessoas escravas de homens desviados da verdade, que escraviza aquela pessoa faz algo sem querer, sem pesquisar se está certo, se não está. Se a gente for falar aqui, a gente for entrar
profundamente aí, se for fazer uma peneira aí nas religiões aí, você vai ver que 80% é heresia que são pregados por aí. 80% não está na Bíblia. Mas o povo está lá, amém, amém, sim, amém. Eu não sou juiz, não tenho nada com isso, né? Cada um vai prestar conta. Eu vou prestar conta da congregação que Deus me deu, né? Vou prestar conta do que eu estou pregando. O que é que eu estou pregando? Eu vou prestar conta. Agora, o que estão pregando aí, eu não tenho nada a ver com isso. Eles não vão me ouvir, principalmente porque se a gente chega em qualquer lugar, eles perguntam logo, quantas ovelhas o senhor tem? Dependendo de quantas ovelhas a pessoa tem, ele vai conversar. Né? Então, não vai nem me ouvir, né? Que eu não tenho ovelha nenhuma. Pertence a Deus, eu não morri na cruz por ninguém. Eles não vão nem dar ouvido para mim, irmãos. Né? E eu também não vou jogar conversa fora. Não vou jogar conversa fora. Agora, se Deus mandar, se aquela missão for minha, aquela liderança chegar até a minha pessoa e quiser um conselho, eu vou abrir a Bíblia e vou dizer, olha aqui, meu irmão. Porque se ele não concordar, ele vai botar uma escada e vai reclamar com Deus, não comigo. Olha, meu irmão, eu discordo. Eu digo, tudo bem, bota uma escada e vai falar com Deus. Mas eu não tenho nada a ver, eu abri a Bíblia. Agora, se eu falar, se eu acho isso, olha, no Evangelho do pastor Elias Santos, no Evangelho Elias Santos está escrito assim, não, eu não tenho o Evangelho. Aí, se eu falar alguma coisa de mim mesmo, aí não tem valor. Mas eu abro a Bíblia, então se a pessoa não gostou, bota uma escada e vai falar com Deus, né? Então, o apóstolo Tiago, ele diz aqui, olha, onde foi que a gente começamos a ler aqui? 5, né? Diz assim, ia, pois, agora, vós ricos, chorai e planteai por vossa miséria, que sobre vós hão de vir. 2. As vossas riquezas estão apodrecidas. As vossas riquezas estão apodrecidas. E as vossas vestes estão comidas de traça. Olha, vocês pensam que as vestes de vocês estão na última geração, o melhor estilista aí, a veste de vocês está coberta de traça. Enquanto vocês se exibem, enquanto vocês aí humilham, como se vocês fossem o próprio um Deus, como se vocês fossem superior, as vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Olha, é muito sério. Comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias, guardaste, não investisse, não matasse a fome de quem tem fome, não matasse a sede de quem tem sede. Então guardasse, entesourasse, guardasse não vai levar para o túmulo, não vai levar. Eu estava dizendo a um cidadão ontem, ao empresário ontem, eu disse, eu acompanho o velório, e eu nunca vi as carretas atrás do velório com a riqueza, com o ouro, com a prata, atrás, para levar para a última casa do cidadão. Nunca. Porque não vai, irmão. Não vai. Se até tiver um relógio bom, alguém vai lá e tira. Eu ainda não vi. Mesmo se tiver, depois alguém vai tirar. Alguém vai roubar lá. Eu ainda não vi um defunto ser enterrado com um relógio, um Rolex. Eu ainda não vi um defunto. É uma roupa. O cidadão o último velório que eu fui agora,
O cidadão estava com uma roupa bem simples, bem simples. E esse cidadão tinha carro, tinha casa boa, mas ele estava com uma roupa bem simples. A família de logo não adianta, ele não vai usufruir isso aí não. Então se alguém botar alguma coisa lá, mas não vai adiantar. Então, irmãos, é por isso que Tiago diz aqui, olha, a, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujarão, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, velho. Aquilo está se gastando, vai dar testemunho contra aquela pessoa, que aquela pessoa foi avarenta, aquela pessoa não investiu. Quantas pessoas passando fome? Quantas pessoas sofrendo aí fora? Principalmente na política, né? Aí o cara acumula tanto dinheiro e a cidade que ele tem o comando, que ele é o governo, não tem saneamento básico, não tem... É uma destruição total. Se for nas periferias, se você for no centro assim, você vai ver algo bonitinho, mas se você for no centro, você vê a pior miséria, né? E os tesouros deles estão se acabando lá. Então esse tesouro que está se acabando vai dar testemunho a ele, que ele em vez de investir naquele povo que o levaram até onde ele está, que fez ele chegar onde ele está, porque isso aí vai de pai para filho. O cidadão, ele é um médico, né? Bem conceituado, tudo. Então, a tendência é o filho seguir a carreira do pai. O filho vai... Se o pai é João, João, o filho vai ser João Júnior, que é filho, né? Então, vai seguindo. Então, um político é isso. Ele bota a esposa, ele bota o filho, a filha, e todo mundo segue naquele carrosselzinho, né? Então esse tesouro que está lá vai testemunhar que ele foi uma má pessoa, que enquanto ele acumulou, muitas pessoas sofriam. Aquelas pessoas que o colocaram lá, sofriam, necessitado, né? Então é isso que Tiago está falando. O vosso ouro, a vossa prata se enferrujarão, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias, entesouraste para a morte, mas na morte não vai precisar, tu não vai levar nada. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído. Clama, e os clamores dos que ceifaram entrará nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Olha aí. Tiago está falando claramente aqui sobre esses maus administradores. Esses homens aí que eles não colocam um revólver na tua cabeça para te roubar. Mas ele te rouba a tua consciência, ele rouba a infância das crianças. Em tudo que uma pessoa, em tudo que um líder, ele não investe na educação, ele está roubando a infância. Ele não investe, ele diz, não, o resto é para a educação. Em vez de investir ali na educação, por que ele não investe também? Porque se ele investir em uma pessoa, um jovem que estuda, tem um QI elevado, porque ninguém nasceu aprendido, né? Tem que estudar. Então, os jovens estão estudando, se ele aprender, ele vai raciocinar, ele vai dizer, não vou voltar mais nesses homens que fazem essas coisas erradas, que investem no entretenimento, que investe numa festa, traz um cantor, enquanto o povo está morrendo de fome, enquanto as farmácias não tem remédio, e ele está trazendo um cantor ali para camuflar. Então não vou voltar num homem desse, eu vou voltar num homem que olha para a população menos favorecida. Então a educação, o ensino vai fazer a pessoa pensar. Por isso que eles não investem. Quanto mais a miséria, quanto mais a educação ser bem precária, porque uma das áreas mais importantes para se investir é o quê? Educação. Os professores têm que ser bem pagos, professores qualificados. Aqueles que não querem ensinar, fazem uma seleção. Não quer ensinar, então procure outra profissão.
Tem que ser aqueles professores que verdadeiramente ele faça por amor. Aí tem que investir, pagar bem esses professores, né? Computador na escola preparar aquela escola. É muito pouco o horário, tem que ser integral completo, não é integral ali 2 aulas, depois volta para casa, não. Integral completo, chegar de manhã e só sair à tarde. Aula de música, aula de teatro, religião, tudo ali, para preencher aquele espaço, para a criança sair de lá preparados, né? Ver a vocação da criança. Se a criança tem vocação para medicina, investir na medicina. Se a criança tem vocação para direito, vai investir no direito. Mas a gente vê aí, não é investido na educação. Né? Não é investido na educação. É investido em entretenimento, para preencher a cabeça das pessoas, enquanto isso, né? Enquanto isso, o negócio está desandando. Então o Tiago aqui ele fala muito sério sobre isso. Mesmo há mais de 2000 anos atrás, Tiago já está falando das lideranças daquela época, né? Esse que é o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por o trabalho dos trabalhadores, né? O esforço dos trabalhadores ali, que através desse trabalho forçado que eles conseguiram suas terras, suas riquezas, né? Ceifarão as vossas terras, e que por vós foi diminuído. Foi diminuído foi o quê? Eles não recebiam o que merecia. Eles não recebiam a sua carga horária de trabalho. Ele não recebia, como também não recebe, né? Como também não recebe. A pessoa trabalha hoje em dia, ele não trabalha, ele não recebe o que ele produz, né? Ele trabalha porque não tem que pagar suas contas, não vai ficar desempregado. Mas ele não recebe o que ele produz, o que ele faz na empresa, né? Eles são menos remunerados, né? Olha aí. Ceifarão, entrarão no ouvido do Senhor dos Exércitos. Tudo isso chega até o Senhor. Deus é o Deus dos deuses. Toda essa manobra, toda essa manobra diabólica, toda essa escravidão que pleno século XXI, não tem escravidão? Tem escravidão em toda a área aí. Trabalhador, trabalhador honesto, ele trabalha para morrer, mas ele nunca tem nada. Ele nunca tem nada. Humanamente falando, né? Ele tem o quê? Ele tem a fé dele, ele tem a vida limpa, porque ele trabalha honesto, ele não aceita propina, ele não se corrompe, mas ele está trabalhando honesto. Então ele era para ser investido nos honestos, mas não é investido nos honestos. Poxa, meu funcionário, minha equipe é honesta, então eu vou investir nela. Mas não é investido nessa equipe honesta, é investido nos corruptos. Porque corrupto protege corrupto, né? É uma linguagem mundânea, que já no mundo inteiro, né? Que quem tem culpa no cartório não vai apontar o outro, porque senão é o efeito dominó, né? Então a tendência é que todo mundo pratique para todo mundo ficar no mesmo balaio, para ninguém sair daquela rotina. Já é uma rotina ali de propina, uma rotina de roubalheira, uma rotina de se aproveitar, né? Então o Tiago aqui ele fala bem claramente, né? Então tudo isso o Senhor dos Exércitos, ele está vendo, o nosso Deus está vendo. Ele está vendo tudo isso. Por isso que a gente vê aí tanta miséria no meio do mundo, é devido a esses comportamentos do homem. O homem se afasta de Deus. Em tudo que o homem se afasta de Deus, aí ele vai se aproximar de quem? Do maligno, do mal. Do mal. Versículo 4 diz assim: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós
foi diminuído, olha, o cara trabalhou tanto, foi conseguido tanta coisa e o salário dele foi diminuído. Clama e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. 5. Deliciosamente viveste sobre a terra. Tiago usa esse termo deliciosamente, então ele quer dizer o quê? Viver os prazeres do mundo, não se preocupou com seu irmão, não se preocupou com seu próximo, não se preocupou, o próximo é aquele que está sofrendo. Se uma pessoa está faturando, ele não quer saber de nada, ele diz, eu estou faturando, na miséria dos outros eu estou faturando. Então Tiago diz aqui, olha, deliciosamente viveste sobre a terra. Então, curtiste na terra, né? Deliciosamente viveste sobre a terra. E vós deleitaste e cevaste o vosso coração, como num dia de matança, olha aí. Como num dia de matança, o sofrimento e a pessoa não está nem aí. No nosso país, nós estamos passando a maior ditadura que nunca aconteceu aqui. Pelo menos eu nunca assisti. Nós estamos vivendo a maior ditadura aí. Pessoas sendo caladas todo dia. Pessoas sendo caladas porque falam o que é a verdade, porque reivindica uma vida melhor, né? São caladas, são ceifadas todo dia. E quer que nossas lideranças faz? Entretenimento para entreter a pessoa. Quer que a imprensa faz? A imprensa comprada, a imprensa corrupta. Diz que está tudo bem. Coloca uma novela, coloca um reality show. Para as pessoas pensar que está tudo bem, mas não está bem, irmão. As pessoas que buscam informação, sabem que nosso país está vivendo os piores dias. Nosso Brasil está vivendo os piores dias. Mas a massa aí, a elite, está dizendo que está tudo bem. Nunca o país prosperou tanto, né? Mas vá buscar a realidade, você vê que não é isso aí. Nunca prosperou tanto. Cadê as escolas? Cadê a educação? Falta de remédio? Cadê? Se o país estivesse prosperando tanto, a realidade era outra, quer dizer, é uma realidade deles, é uma realidade mentirosa deles, quer dizer, nunca eles prosperaram tanto, né? Porque eles estão prosperando com a corrupção, eles estão prosperando, eles estão recebendo seus PIX para ficar calado, para passar o pano, dizer que está tudo bem. Mas a massa, o povão está sofrendo aí. O povão está sofrendo. Então Deus está vendo isso. Deus está vendo e ninguém foge da mão de Deus. Cair na mão do homem, Deus tira da mão do homem. Cair na mão de Deus, quem tira? Então um dia esse povo receberá sua sentença. Um dia esse povo receberá sua sentença. Sabe o que vai acontecer? Todo ser humano vai chegar na presença de Deus. Todo ser humano vai chegar na presença de Deus. Uns para ser aceito, vinde bendito do meu Pai, e outros para ser rejeitado. Afasta de mim, malditos, para o fogo eterno. Quem são os malditos? Essa imprensa corrupta, que está só se preocupando porque o dinheiro está chegando. Nunca esse povo compraram tantos bens como estão comprando hoje. Nunca esse povo faturaram tanto como estão faturando hoje. Eles estão comprando à vista. Nas custas de quem? Nas custas da miséria do pobre. O pobre, o necessitado aí. Então, quando esse povo for tirado dessa terra, eles não vão levar nada. E quando chegar na presença de Deus, o que é que Deus vai dizer? Afasta de mim, malditos, para o fogo eterno. Eu nunca vos conheci. Eu dei oportunidade para vocês fazerem a diferença lá na terra. Eu dei conhecimento. Eu te dei status, te dei poder. Mas o que foi que vocês fizeram? Oprimiram o meu povo. Oprimiram. Afasta de mim, malditos, para o fogo eterno.
essa imprensa corrupta, esses políticos malditos, não são todos, a gente não pode generalizar. Na religião tem pastores corruptos, na medicina, em todas as áreas, eu estou incluído no meio dos pastores, então eu não puxo a sardinha para o meu lado. Tem pastores aí que não vale nada. Toda a pregação dele é contra a Bíblia, toda a pregação dele é levando o homem para o abismo. Cabe a você a não olhar a aparência, olhar o que ele prega. É pelos frutos que se conhece a árvore. Eu vou olhar o que esse homem prega. O que esse homem prega está na Bíblia. Porque muitas vezes, lógico que todo mundo vai pregar na Bíblia, né? Mas muitas vezes é texto sem contexto. Eles isolam um versículo. E agora começa o achismo. Eu acho assim. Aqui não tem achismo, irmão. Aqui não tem achismo. É feita a Constituição, tem a Carta Magna lá. Tem que colocar em prática o que está lá, irmão. Não pode rasgar. É maldito aquele que rasga as leis, infringe as leis. Se está lá escrito, tem que colocar em prática aquilo ali. Está escrito aqui na palavra de Deus, tem que ser colocado em prática, não pode fugir. Então eu sei que na minha área tem muitas pessoas, muitos homens, mulheres aí que só estão preocupados com o seu ventre. Ele não quer saber dos seus membros. Eu sei, mas não é geral. Tem pastores sérios, tem homens sérios, tem político sério ainda, tem médico sério, em toda a área tem homens e mulheres sérias. Cabe a você a entender e não se acoloiar e não não passar para o lado, porque tem pessoas que passam para o lado do corrupto porque ele vai pegar alguma propinazinha ali, né? Alguma rebarbazinha vai ficar para ele. Ninguém segue ninguém em vão. Fulano está lá, mas aquele líder dele prega tanta heresia, mas ele está lá, porque alguma coisa está sobrando para ele. Ele está entrando, ele está participando daquilo ali. Ele é cúmplice, ela é cúmplice. O cúmplice é pior do que a pessoa que faz, que não tem coragem para fazer, quem rouba. Aquela pessoa que tem ladrão de estimação é pior do que o que rouba. Porque só existe o ladrão porque existe aquele que compra, existe o atravessador, existe aquele que aplaude. Então é um efeito dominó, né? A corrupção só existe porque há propina, né? Então aquele que um dia foi feita uma proposta para ele, ele se corrompeu por quê? Pelo valor. Olha, vou tirar teu filho, tua filha da instituição do governo, que é péssima, e vou botar numa escola, tu vai ter condições de botar teu filho numa escola boa, particular. Então é tudo isso aí que faz o homem se corromper, é o preço, né? Agora, o homem de Deus, a mulher de Deus de verdade não pode se corromper, não pode se vender, porque ele está fazendo algo errado, porque Jesus Cristo já nos comprou. Como é que a gente pode vender uma coisa duas vezes? A gente não pertence a Jesus Cristo? Ele não nos comprou com seu sangue? Como é que a gente vai se vender a homens? Jesus nos comprou, nós somos dele. Então nós não podemos se vender a homem. Eu não posso vender uma coisa duas vezes. Se eu vendi, agora eu vou vender de novo. Eu tô fora da lei. Então Jesus nos comprou, a gente vai se vender de novo. Se vender por propina, se vender, não pode, né, irmão? Então Tiago aqui ele fala bem claro: deliciosamente viveste sobre a terra, e vós deleitaste e cevaste o vosso coração como num dia da matança. 6. Condenaste e mataste o justo. Olha aí, irmão. Eu não tinha nem preparado essa palavra, irmão. Matasse o justo. Olha aí. Está na Bíblia. Não é o que está acontecendo hoje. É a palavra de Deus, irmão. Quem não crê na palavra de Deus vai crer em quê, irmão? Toda a ciência aí depende da palavra. Tudo aí, irmão. Toda
Esse entendimento que o homem tem foi dado por Deus. E é uma partícula, é algo bem pequeno que Deus dá. Hein? Porque o homem não pode, Deus não pode dar muito conhecimento ao homem, porque o homem já tem um pequeno conhecimento, o homem já se destrói, já acelera para se destruir. Imagina se Deus desse uma porção dobrada mesmo. Não é o que está acontecendo hoje isso aqui, irmão. Isso aqui é profético, irmão. É profético, essa palavra é profética. Olha aí. Ó. Condenaste e mataste o justo. Ele não vos resistiu. A perseguição foi tão grande na família desse justo. A perseguição foi tão grande, a imprensa perseguiu tanto esse justo, que ele morreu, que ele foi morto, foi executado. Ele não resistiu, mas ele não se corrompeu. Foi como Nabote. Nabote tinha uma vinha, e o rei queria comprar aquela vinha, o rei queria aquela vinha de todo jeito. Acabe queria aquela vinha. E Jezabel tinha mais interesse naquela vinha do que o rei. O rei poderia, ficava do lado do palácio do rei, aquela vinha, e Jezabel disse, eu quero aquela vinha. Você vai ter que ir lá, eu quero aquela vinha de todo jeito. E Acabe foi lá e falou com Nabote, olha, eu compro, eu pago. Não, eu não vou vender, isso aqui é herança dos meus pais, eu não vou vender. Ele voltou, Acabe voltou para casa, olha, ele não vai vender, eu vou comprar outra melhor para você. Ela disse, eu quero aquela. Resumindo, o rei banana manipulado pelo espírito demoníaco da Jezabel. Jezabel é o espírito que quer mandar no homem. Jezabel é o espírito que manda nas lideranças. Tem liderança aí que tem até um coração mais ou menos. Mas aquela mulher maldita que está com ele, faz ele fazer miséria no mundo. E Jezabel é um espírito, é um demônio. Jezabel é um espírito, é um demônio. Estava naquela mulher. Aquele espírito maldito estava naquela mulher. Então Acabe era dominado pelaquela mulher. A mulher tem muita artimanha de dominar o homem. Se você não fizer de noite, não tem nada. Né? E ela fica seduzindo o homem e tudo. Como o espírito que levou à morte de João Batista. João Batista foi executado, foi cefado sua cabeça. Foi o espírito. O espírito estava naquela mulher e pediu a cabeça de João Batista. Né? Não me vem na mente agora o nome dela. Dalila. Não, Dalila foi Sansão, né? Outro espírito na mulher, Dalila, levou um homem que foi escolhido por Deus, levou a miséria, levou a ruína, o espírito que estava em Dalila. Depois eu vou me lembrar da mulher que pediu a cabeça de João Batista. Um espírito, não é ela em si. Ela quer a cabeça para quê? O espírito que está nela, o demônio que está nela. Né? Então, Jezabel é um demônio. Aqueles demônios que estavam em Maria Madalena, 7 demônios, que foi liberto, Jesus libertou Maria Madalena. Aqueles demônios ficaram por ali. Uns foram para os porcos, né? Demônio é espírito, irmão, espírito das trevas. Né? Então é muito sério, o mundo espiritual é sério. Então tudo isso que está acontecendo aí, né? Tem demônios aí, demônios atuando. Mulheres, em vez de falar com o marido, fulano, está errado, fulano. A mulher de Herodes disse assim, olha, não se mete com esse justo, não. Não se mete com esse homem, não. Esse homem é justo. Olha só. O espírito do bem, o espírito de Deus foi naquela mulher. Disse, olha, o espírito do bem, o espírito de Deus. Não se mete com esse homem, não. Esse homem é justo. Mas, por outro lado, os espíritos do mal, os demônios, usaram as mulheres, como usou Jezabel. E Acabe foi lá e matou Nabote. E tomou a vinha e deu a Jezabel. Matou Nabote. Fez uma trama maldita ali, diabólica. E matou Nabote e deu a vinha a Jezabel. Fez o prazer daquela mulher. Está pensando que aquilo ali preencheu ela? Não.
Não preenche, não. Vai fazendo mais maldade, e o escravo, o marido escravo, vai executando os prazeres daquela mulher que está cheia de demônio. Aquela mulher estava cheia de demônio. E Acabe, como era rei, ele ia executando. O que aquela mulher pedisse, ele ia fazendo, até ele ser cefado da terra. Não é o que acontece hoje? A gente vê aí espírito aí, dando gargalhada aí, e as pessoas passando necessidade, né? Você vê liderança aí, esposa aí, dando gargalhada e o povo sofrendo. A gente vê aí a mulher colocando o homem, em vez de dizer aí, para com isso, papai, para com essa perseguição. A gente tem filho, a gente tem família, para com isso, ela fica jogando corda. É o que a gente vê na reportagem aí. A esposa de fulano, ela começa a dizer, começa a falar, começa a incentivar o marido a não dar trégua, aí partir para cima dos inocentes, partir para cima. Por isso que a Bíblia diz, a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói. A mulher sábia vai dizer, rapaz, para com isso, rapaz. O povo está sofrendo. Foi o povo aí, tu está aí porque o povo voltou em você. Para com isso. A gente não vai levar nada dessa terra. Vamos parar com isso, vamos parar com essa perseguição. Vamos colocar em prática o que está na Constituição. Dá direito de o povo se expressar. Não vamos perseguir esse povo, não. Esse povo tem Deus. Esse povo sofrido aí, a massa, o povão tem Deus aí, Deus está vendo, Deus é Deus do oprimido, Deus é, uma mulher sábia vai dizer isso, como existem algumas por aí, né? Mas na maioria ela incentiva o homem a partir para cima, porque ele está com poder na mão, poder entre aspas, né? Porque todo poder está com Deus. Ela incentiva esses homens a partir para cima como rolo compressor. Exatamente, Salomé, irmão, Salomé era um espírito, não era a mulher em si, não é mulher em si, não é, o senhor está perseguindo as mulheres, não era a mulher em si, era o demônio que estava nela. Salomé pediu a cabeça de João Batista. Para que queria a cabeça de João Batista? Ela queria a cabeça para quê, irmão? Cabeça só serve viva, a cabeça morta não pensa. Para que ela queria aquela cabeça? Demônio que estava em Salomé. Demônio que estava em Salomé, demônio que estava em Jezabel, né? Imagine, irmãos. E se eu for falar aqui, muitas mulheres, né? Porque o ministério de Jesus tinha mais mulher do que homem. Mais mulher do que homem. Porque a mulher é mais oprimida. A mulher sofre mais. Se a gente vai nos círculos de orações hoje, na reunião de oração, se tiver um homem, tem muito, irmão. Tem mais mulher. Mulher sofrida, buscando em prol dos seus maridos, mulher sábia. Mulher buscando ali libertação para seu filho, buscando libertação para seu marido envolvido com amante, seu marido envolvido com prostituição, e ela buscando ali. Pode sair nas reuniões de mulheres, nos famosos círculos de orações, só tem mulher, irmão, clamando ali, mulher sábia, buscando edificação para sua casa. Já tem muitas tolas que estão aí cheias de demônios no meio da rua aí, para pegar o homem, destruir a casa, destruir o lar. Família, irmão, demônios luta contra a família. Demônios luta contra a família. O que a gente vê aí, irmãos, não é história, a gente vê todo dia. Mas fulano era uma família bonita, não sei o quê, depois arrumou um amante, não sei o quê, e se destruiu, vendeu o patrimônio que foi sacrifício para construir aquele patrimônio, e já tem aproveitador aí, que já compra morrendo de pessoas que se divorciam. Eles estão se divorciando, vendem por qualquer preço, para se distanciar. É uma raiva, é um ódio ali tremendo ali naquele momento, que eles querem quanto mais ir para longe do outro, melhor. E tem os aproveitadores que também não tem culpa, né? Que eles têm o dinheiro, ele vai comprar, está vendendo, eles compram, né? Eles compram, está vendendo, a casa vale 500 mil, aí o cara vai comprar por 200, o problema é deles, eles vão perder 300. Quando ele vier acordar desse pesadelo,
Já é tarde, já desandou as coisas. Isso aí é o quê? Demônios atormentadores que entram no casamento, a mulher estranha, cheia de demônio, e separa esse casal. Como aconteceu no passado, acontece hoje, irmão. Não é a mulher em si, é aquilo que está nela. Não é o homem em si. Não é o homem em si. Aí você vê quando você olha para o semblante do homem na televisão, ou então no vídeo, na internet, você vê que aquele homem não está normal. Quem entende do mundo espiritual, você vê algo por trás daquele homem, demônio. Aquele homem está cheio de castas de demônio, irmão. Político cheio de castas de demônio aí. Com o tempo ele já é o próprio mal. Porque da mesma forma que Deus usa o homem, a mulher para implantar o bem, para fazer o bem, o diabo usa o homem e a mulher para implantar o mal. É o exército do bem, o exército do mal. Né? Você não vai ver aquela caveira, aquilo ali está por trás daquele homem, mas você vai ver o quê? Uma mulher bonita, uma mulher bem produzida, cheia de demônio. Você vai ver um homem bem vestido, roupa, sapato caro, relógio caro. Né? Tem sapato que esses homens calçam que dá para comprar o quê? Umas 20 casas aqui nessa comunidade. E tá o quê? Nos pés dele. Tem relógio que esses homens usam. Mas pastor, o senhor é contra a riqueza? Não, irmão. A riqueza tem que ser limpa. Porque se for maldita, não adianta. Fortuna mal adquirida, dizia sempre meu avô, é mal possuída. Enquanto não tem remédio nas farmácias, enquanto a escola está precária, esses homens estão esbanjando aí, comprando propriedade à vista, irmão. À vista. Na miséria de quem? Né? Vamos raciocinar. Então, para concluir, condenaste e mataste o justo, e ele não vos resistiu. Quero concluir no versículo 6. E a solução, pastor? Tem solução para isso, pastor? Meu cafezinho com leite aqui derramou até na... Caiu agora. Feito a unção foi derramada na cabeça de Arã, que saiu pela barba, né? Até derramou aqui agora, né? Tão gostosinho no final que saiu derramando pela barba. E a solução, pastor? O senhor tem solução para isso? Quem sou eu para ter solução para isso? A solução está, na verdade, a solução está em Deus, orar. Quem é sujo, que se suje mais. Porque o filho das trevas, irmão, o filho das trevas, ele não se convence, ele não se converte. Filho das trevas não se converte. Mas pastor, eu vi fulano estava lá, do outro lado, e hoje está orando, está na congregação, sim, porque ele não é de lá, irmão. Mas aquele que é de lá, ele não sai de lá. Ele morre lá. Enquanto ele está aqui nesse mundo, ele vai fazendo miséria, até ele ser tirado dessa terra. Aí já vem outros. É feito o bem. Pessoa do bem, Deus leva. Meu filho, chegou seu sofrimento aí. Venha-se embora. Mas já tem outros, já tem milhões para preencher do bem, que sofre, que geme, mas nunca se corrompe, porque não tem para ele fugir. Ele é do bem, ele é luz. Aquela pessoa que é da luz, ele não fica nas trevas, irmão. Aonde ele chega, se ele chegar a ter treva, ele ilumina logo, porque ele é luz. Agora as trevas não ficam na luz. Tem pessoas que estão infiltradas no nosso meio, mas ele não resiste, ele não fica muito tempo. Aí você vê os noticiários dizendo, fulano fez isso, fez aquilo, por quê? Ele estava infiltrado, camuflado na luz, mas ele não é da luz, ela não é da luz. Não precisa ser tão inteligente para entender que existe luz e treva, bem e mal. Aquele que é das trevas, jamais ele vem para a luz. Aquele que é da luz, ele pode até cair nas trevas, mas ele não fica lá muito tempo. O filho pródigo, ele saiu de casa, enfrentou as trevas,
Ele saiu da luz e foi para as trevas, mas ele não ficou lá. Ele disse, não, vou voltar para a luz. Vou voltar para a luz, aqui não é meu lugar não. Mas quem é das trevas, irmão, esses homens aí, é pelos frutos que se conhece. Fulano pastor, o senhor conhece quem é das trevas, quem é da luz? Pelos frutos, minha filha, meu filho. Pelos frutos. Qual político que é das trevas? Vê o que ele prega. Vê o currículo dele. Vê quando ele começou na política. O que foi que ele fez? Qual bandeira que ele levantou? Aí vai votar em qualquer um, irmão. Crente vota em qualquer político, não. Crente vai pesquisar. Esse político saiu agora, o filho dele saiu agora, com a carinha estampada aí. Né? Novidade, a novidade não, ele traz a herança do pai dele. Mas é ele, irmão, não é o pai dele. Irmão, mas ele traz a herança do pai dele. Vai ver o que é que ele está pregando aí? Ele pode camuflar agora na eleição, dizer que vai fazer assim, vai fazer. Mas o que foi que o pai dele pregou? Qual foi a bandeira que o pai dele levantou? A família dele, o pai do pai dele. Porque existe geração aí, né? Político que já vem de terceira geração aí. O avô, o pai, agora os filhos, né? A gente vê políticos aí que estão no poder aí, há muitos anos aí, que já veio do pai dele. O pai do pai dele deixou para ele. No caso, o avô dele. E ele vai seguindo pregando a mesma coisa que o pai prega, levantando a mesma bandeira, né? Ah, porque é novidade. Novidade de quê, irmão? Novidade de quê? A mente dele já está focada aí. A mente dele, ele vai fazer a mesma coisa que o pai fez. A mesma coisa que o pai fez. Vai ver as atitudes dele, vai ver quem acompanha ele, vai ver o palanque dele, vai ver quem está com ele no palanque, irmão. Ih, rapaz, olha quem está no palanque desse cara aí. Meu Deus, esse cara, a família desse cara aí, tantas pessoas que o país tá na miséria, cadê desse cidadão? Tá no palanque desse cara aí, esse cara aí não tem que pesquisar, irmão. A crente não se envolve com política. Tem política até dentro de casa, irmão. A mulher quer comer a mulher quer um churrasco no final de semana. O marido não quer, o marido quer viajar. Política, vamos sentar, vamos discutir. A filha quer uma coisa, o pai quer outra. A política está em tudo, irmão. A política está em tudo, então o crente não pode se afastar da política. Agora tem que fazer uma política séria, tem que ser aliado num lado sério. Até uma empresa, ele tem que trabalhar numa empresa séria. Ele descobre que a empresa está desviando recurso, tudo. Não, pastor, mas eu não tenho nada com isso, o meu é honesto. Irmão, Deus vai abrir outra porta e vai te tirar dessa empresa, irmão. Deus vai te tirar dessa empresa, porque você não está vendo que essa empresa é do mal, está desviando recurso, na receita foi um valor, botou outro. Vai te influenciar. Você tem que fazer o que eles querem. Se ele disser assim, olha, entrou 80 milhões, bota que entrou 200. Você tem que obedecer o seu chefe, você tem que botar. Então você está sendo cúmplice dele. Então você tem que sair dessa empresa. Deus vai te tirar e vai te colocar num lugar sério. Ainda tem lugares que você pode ganhar seu pão de cada dia, honesto, que você pode colocar a cabeça no travesseiro e dizer, não roubei ninguém, não prejudiquei ninguém. Pastor, é muito difícil nesse mundo que nós estamos. É difícil, mas não é impossível. Você é um vendedor de picolé. Você é um vendedor de picolé, você está vendendo pelo preço justo, você não está enganando ninguém. Então, aquele dinheiro que você vende picolé, o pouco, Deus acrescenta porque é algo honesto. Mas se você está ganhando muito, desonesto, nas custas da miséria dos outros, essa riqueza toda vai apressar tua chegada até o inferno, porque você vai chegar ao inferno. Você não vai reinar com Deus desse jeito, oprimindo o seu irmão, o seu próximo. Então, a solução é quem é santo se santifique mais, quem é sujo se suje mais. Você é de Cristo, você é de Deus, ore mais, busque mais, jejue mais, se santifique mais,
fuja mais, viva correndo, correndo, fugindo do mal, porque se você parar, você vai ser pescado, fisgado, porque as artimanhas são tão grandes desse povo, esse povo tem argumento, os argumentos dele, a própria Bíblia diz que o filho das trevas é mais prudente do que o da luz. É a Bíblia que diz, irmão. Então a gente não vai subestimar. Eles são prudentes, irmão, para o mal, eles têm, não vamos subestimar eles têm estratégia para tirar o homem do bem, para levar para o mal, para levar para o mal. Agora só vai levar aqueles que já pertencem ao mal, né? Porque quem está acostumado com a luz, quem é da luz, não vai se adaptar nas trevas. Deixa eu orar por você. Você que quer andar na luz, você que é da luz e por algum motivo você está nas trevas. E eu quero orar por você para que você entenda que o seu lugar é da luz, seu lugar não é nas trevas. Você não vai poder se locomover, você não é no escuro, irmão. Você não é do escuro, você não é das trevas. Você não é da morte, você é da vida. Então eu quero orar por você. Amém? Se você quer confessar que você faz parte da luz, se você quer confessar que Jesus é teu Senhor, eu vou orar por você nesse momento. Para você não andar mais iludido. Ah, pastor, eu fui para lá porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas você já descobriu que você está no lugar errado. Então eu vou orar por você. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, neste momento, eu te peço por esta pessoa que está orando comigo em qualquer parte do globo terrestre. Essa pessoa está ouvindo essa pregação e está orando comigo, está confessando o Senhor como único e suficiente Salvador. Essa pessoa não quer mais andar nas trevas, porque as trevas não é o habitar dele. O habitar dele é na luz. Ele tem que se acostumar na luz, porque é para a luz que ele irá. Nós viemos da luz, nós voltaremos para a luz. Nós viemos de Deus, voltaremos para Deus. E lá não tem escuridão, lá não tem propina, lá não tem morte, lá não vai haver morte. Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. E esta pessoa nesse momento ouviu essa ministração e quer voltar para seu habitar normal, para a luz. Pai, escreve o nome desta pessoa no livro da vida. Dá força para esta pessoa caminhar. Eu não estou pregando um evangelho leviano. Eu sei que é difícil você se manter íntegro. É difícil você se manter na luz, porque os prazeres das trevas são atrativos. São atrativos, ganhar o mundo, dominar o mundo, riquezas malditas, dinheiros malditos, dinheiro de sangue, que atrai as pessoas. O povo sofre, a massa sofre. Então, quando alguém chega que tem dinheiro, a tendência do homem sofredor, da mulher sofredora é tremer na base ali, porque há necessidade na cidade, necessidade no município, necessidade em muitas coisas. Então abala o cidadão, homem e mulher, mas nos dá força para nos segurar, Pai, para não nos vendermos, não nos corrompermos, vender a nossa alma para o diabo. Pai, porque o Senhor já nos comprou com teu sangue. Pai, nos ajuda, escreve o nome desta pessoa, dá força, teu Espírito Santo, os frutos do Espírito, domínio próprio, mansidão, nos ensina, Senhor, a ter domínio próprio, a fugir, Senhor, nos dá força para fugir do mal. Eu te peço por esta pessoa, Pai, que fez essa oração comigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meu amado irmão, amém, minha amada irmã. Coloca nos comentários aí se você fez essa oração e tem o pastor Elias Santos como teu intercessor. Nós vamos estar orando por você. Nós estamos na casa da fé de Deus. Estamos orando, estamos intercedendo. Amém? Coloca teu nome aí que nós vamos estar intercedendo, nós vamos estar orando e nós vamos cantar que é só vitória. Amém?
Só vitória não é não ter luta, não ter dificuldade, é em meio às lutas, em meio às dificuldades, mas é só vitória. Fica aqui a minha participação, a qualquer momento estaremos retornando com mais uma ministração de fé e de esperança, uma ministração da graça eterna. Nunca esqueça, o Cristo ressuscitado, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Ele te ama e eu também. Graça e paz.